Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com uma honra indescritível com a professora doutora Viviane Pesce-Feldens, professora do curso de Medicina, coordenadora dos projetos de iniciação à pesquisa da nossa universidade do curso de Medicina. Professora Viviane, nós falávamos no bloco passado da importância da relação entre o psiquiatra e o psicoterapeuta. Como é que a professora vê essa relação entre esses dois profissionais da medicina e da psicologia? Eu acho que é um completa o outro, né? Na verdade, o psicólogo tem algumas limitações quanto à parte farmacológica. Às vezes, dependendo do caso que a gente encontra, realmente precisa do suporte farmacológico e do suporte psiquiátrico no caso. E alguns psiquiatras fazem a formação depois da residência em psiquiatria, escolhem a abordagem, né? E fazem a formação para clinicar. E aí acabam fazendo as duas coisas e mesmo assim muitas vezes acabam também pedindo o apoio, né, ou uma clínica interdisciplinar onde acabam encaminhando também. O paciente depende do caso, cada abordagem trata o caso de melhor maneira. Então, muito interessante. Então ele deve ir, por exemplo, após voltar de um psiquiatra, procurar um psicoterapeuta que tenha a ver com o caso específico dele. É isso, né? Porque o psiquiatra pode escolher fazer clínica, pode escolher fazer psicoterapia, mas a abordagem dele às vezes não vai atender aquele determinado transtorno de maneira tão eficaz quanto outro tipo de psicoterapia, né? Por exemplo, uma doença que agora é uma doença moderna, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, por exemplo. Exatamente. Há pesquisas que demonstram que a teoria, a psicoterapia cognitivo-comportamental tem dado, associada à medicação, claro, tem dado resultados mais positivos do que outras terapias nesse tipo específico de transtorno. Olha que interessante isso. Eu posso dar um recadinho então para você, nosso telespectador, nossa telespectadora. Quando você necessitar de um psiquiatra, lembre de conversar com ele, né, para saber, para ser orientado em qual terapeuta procurar, qual terapeuta procurar para fazer a continuação do seu trabalho de cura, né, de preservação da saúde, professora. Agora, professora Viviane, como é que é ser expressão nacional? Eu digo isso porque uma pesquisadora que está no nosso programa Ciência e Pesquisa, que foi capa, né, de matéria na revista Super Interessante. Como é que foi essa matéria, professora, que nos deu esse prazer de ter uma pesquisadora da nossa universidade na Super Interessante? Então, foi um prazer enorme também estar associada a essa reportagem que, na verdade, foram duas revistas super interessantes na sequência, duas reportagens que falavam do papel da mãe, a importância da mãe, será que ela era tão importante assim, tão determinante assim no comportamento infantil? E havia uma pesquisadora norte-americana que dizia que não, que mais importava na educação infantil era a influência dos amigos para a criança. E aí é super interessante, pelo Lattes, descobriu as minhas pesquisas e me telefonou para a gente poder fazer essa reportagem. E acabou, a minha teoria era que realmente é importante, sempre, o segundo socializador de uma criança é a escola, mas os primeiros são os pais. Então, são importantes os amigos? São, mas principalmente o primeiro socializador continua sendo, não digo só a mãe, mas os pais. É fundamental o equilíbrio entre os dois papéis, pais e mãe. A família de modo geral? A família de um modo geral. Tem um pesquisador inglês chamado Basil Bernstein, ele falava, quando tratava de construção de conhecimento, ele falava em cinco momentos, 5 instâncias: a família, os amigos, o trabalho, a igreja e uma outra que eu não lembro agora. Agora, claro, ele já morreu, né? E vieram as redes sociais, então acabam também sendo uma forma. Agora, a família, pela presença, pela frequência, pelo contato, pela permanência, é a mais significativa, então, né, professor? Com certeza. A família que vai repassando os valores tão importantes para a estruturação dessa personalidade infantil. Professora, por falar em personalidade infantil, eu falo também de personalidade de uma geração.
O mundo, nos últimos 20 anos, ele mudou radicalmente. Ele passou do mundo das cavernas, eu diria assim, para o mundo das comunicações, o mundo da comunicação imediata, das redes sociais, o mundo da internet, enfim, tal. Isso, de certa forma, traz alguma pressão psicológica para as pessoas, professora, para os professores, para os pais, para os empresários, que não tem mais horários, por exemplo, definidos de trabalho. Por exemplo, nós, como professores, saímos da universidade 10h30 da noite e tal, e às vezes, em alguns momentos, precisamos trabalhar até mais tarde para dar conta dos recados que chegam eletronicamente. Eu acho que sim, eu acho que essa conexão sem limites, né? Os nossos filhos estão conectados o tempo inteiro, nós estamos conectados não só em redes sociais, mas com o trabalho, com a pressão de dar conta de tudo isso. Eu acho que essas doenças, como eu falei, modernas, síndrome do pânico, por exemplo, uma das características para uma pessoa, um estudo que mostra que pessoas muito produtivas, muito exigentes consigo mesmas, perfeccionistas, esse tipo de pessoa, em idade produtiva, tem mais chance de desenvolver síndrome do pânico, por exemplo, do que outras pessoas. E eu acho isso, eu acho que a síndrome do pânico é um retrato realmente do que está acontecendo, dessa pressão em todos os âmbitos. Desse movimento avassalador da sociedade em função dos nossos limites, né, professora? Com certeza. E quais são as formas de nos precavermos disso, professora? Para as pessoas que nos assistem, para você pai, você mãe, você empresário, que está soberbado aí em seu trabalho, em seus afazeres domiciliares mesmo, e fica sob a pressão desta coisa maravilhosa que é a sociedade e o seu desenvolvimento, mas também que, de certa forma, nos causa alguma aflição. Na minha opinião, por tudo que eu vejo e por gostar muito de Freud sempre dizia que tínhamos que canalizar as nossas pressões de alguma forma. E essa canalização eu acho que é pelo prazer. E esse prazer é muito único para cada pessoa, né? Então, busquem o seu prazer. Se o seu prazer for correr, se for cantar, se for dançar, enfim, descubram qual é esse prazer e invistam nele, não deixem isso de lado, isso é muito importante. Às vezes o prazer é uma coisa simples, não é tão complexa. Às vezes pescar, né, professor, sair, jogar no futebol, enfim, descontrair, isso é uma forma de você lidar com esse movimento avassalador. Com certeza, porque as pessoas não vão se dando conta e vão chegando num ponto que elas esquecem de si, do que gostam realmente de fazer. E isso vai como uma panela de pressão. Então, tem um ponto que vai estourar e, muitas vezes, estoura em forma de transtorno psíquico. Que bom, professora. Daqui a pouco falamos mais sobre psicologia e sobre sociedade, pode ser? Ótimo. Estamos conversando com muita honra com a professora doutora Viviane Pesce Feldens, graduada em psicologia, mestre em educação, doutora em psicologia. E você poderá rever essa conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí abaixo na sua tela. Enviar perguntas à doutora Viviane Feldens no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e já voltamos.